Oi, pessoal! Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast. Hoje com duas convidadas muito especiais, a professora Gabriela e a professora Marcela. Eu sou a Clara e essa é a Lívia e nós seremos as apresentadoras de hoje. Hoje, exclusivamente, é um episódio especial sobre a Semana do Meio Ambiente e a Semana da Consciência Indígena que vai acontecer aqui no campus semana que vem. Bom, mas vamos começar com a nossa pergunta. Pode isso no IF, professoras? Pode. Pode, com certeza. Bom, então a gente quer começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, falarem o que vocês fazem aqui no campus. Pode ir. Bom, eu sou a professora Gabriela, como elas já falaram. Eu sou formada em letras, português e inglês, pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Fiz mestrado lá também, em estudos literários, também lá na UEM. Estou aí pensando no doutorado em breve. Estou aqui no Instituto Federal desde 2020, entrei no meio da pandemia. Dou aula de português e inglês aqui. Estou como representante do CENID no momento e também coordeno o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que a Marcela também é membro. E estamos aí juntas nessa empreitada aí de coordenar esses dois eventos, né? Eu coordenando a Semana da Consciência Indígena e ela coordenando a Semana do Meio Ambiente. Muito bom. Então, eu sou a professora Marcela, sou docente aqui no campus desde julho do ano passado, desde julho de 2024. Eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa. Tenho mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Viçosa em engenharia agrícola. E sou docente e membro do NEABI também. Estou aqui para coordenar também a Semana do Meio Ambiente. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre a Semana da Consciência Indígena. Qual você acha que é a importância de ter um evento desse aqui no IF? Olha, não só no IF, né? Em qualquer instituição de ensino, e assim, já paro para bater palma mesmo, né? Para de alguma forma, elogiar, né, as ações do IF, do Instituto Federal, que permitem que a Semana da Consciência Indígena, a Semana da Consciência Negra ocorram, porque em algumas instituições de ensino isso não acontece, né? Tem vários colegas que trabalham em instituições, seja escolas particulares ou do Estado, e que essas ações acontecem muito pequenas, muito pontualmente. Aqui a gente tem uma semana inteira. A importância os povos indígenas são os povos originários, né? A gente já hoje em dia, a gente já não fala mais, né, que o Brasil foi descoberto, a gente já sabe que o Brasil, na verdade, foi uma invasão, né, dos povos europeus, dos portugueses, primeiramente. Eles já estavam aqui, né, e passaram por todo um processo de extermínio, né, enfim, tentaram apagar as culturas deles, né. Aqui tinha mais de 6 milhões de indígenas em 1500, e hoje a gente tem 1 milhão e pouco, então a gente sabe, né, que esse número diminuiu, tem uma razão, né. Também tinha aí cerca de 1.000 etnias, hoje a gente tem 300 etnias. Então, assim, para que esses números não diminuam mais, é muito importante que a gente esteja sempre falando, né, valorizando as culturas, as muitas culturas indígenas, e dando espaço para eles, né? Então, assim, as ações específicas da Semana da Consciência Indígena vão ser protagonizadas por pessoas indígenas de etnia Guarani, Kaiowá, Terena, Munduruku. Vai ter filme também de outras etnias, então é para dar protagonismo a pessoas indígenas mesmo. Então, essa é a importância. Então, conta um pouquinho pra gente agora o que vocês têm até agora planejado pra essa semana. Dá uns spoilers pra gente. Ai, meu Deus, muita coisa. A gente tá assim, já um mês, 2 meses, né, quase, eu e a Marcela trabalhando, fazendo reuniões só nós duas, com a equipe, né, com os outros membros da comissão organizadora. Bom, vamos ter o quê? Primeiro, quarta noite, a palestra de abertura. Começa em si na quarta à tarde mesmo. Que vamos ter algumas visitas lá no Recicla, né? A quarta-feira. Vai ter visita no Recicla na quarta-feira, né? Para dar o pontapé também nas 2 semanas. E aí, na quarta-feira à noite, que vamos ter a palestra mesmo de abertura. Na quarta tem a visita na Recicla, que a gente... vai ter também na Aldeia, E na Aldeia, né? na Aldeia Umborebiri, isso mesmo. que é aqui dentro da cidade. Tem muita gente que não sabe que dentro da cidade tem uma aldeia indígena, né? Verdade. Então, as duas cobrem as duas temáticas, né? A visita à Recicla, bem ligada às questões do meio ambiente, e a visita à Aldeia, né? Obviamente ligada às questões da consciência indígena. Aí, essas duas ações, é importante dizer que elas são mais voltadas justamente ao público do ensino médio, né? Porque o pessoal da agronomia vai estar tendo aula normal ainda.
né? Aí à noite, sim, a palestra de abertura, né? A cerimônia de abertura e depois a palestra de abertura. Aí vai ser com a Muriel, que é ela é professora no campus Coxim, e ela é a coordenadora do NEABI de lá, uma mulher indígena, bióloga, então ela vai casar as duas temáticas Ela na vai vir palestra pra cá? dela. Vem pra cá. Vai vir, que legal. bacana, né? Aham. E depois também vamos ter também um momento também de fala com o secretário também do Meio Isso. Ambiente aqui também de Naviraí também, para fechar a noite também de quarta-feira, para dar o pontapé. E na quinta-feira vamos ter diversas ações, né, Gabi? Isso. Aí, Aí vem quinta e minicurso. sexta é importante dizer que não vai ter aula regular, né? Mas não é que não vai ter aula. Vai Cuidado ter com aula, isso, pessoal, pelo e vai amor ter de Deus. chamada, vamos cobrar, vai ter Cobra chamada presença, lá. gente. Aham. Exatamente. Para ganhar presença nas aulas do Isso. dia, né? Qualquer curso, médio, graduação, pós, subsequente, CENID, Proeja, IF comunica, IF não, como é que é? Parte IF Parte também, né? IF, Mulheres 1000, né? Os projetos, os programas. Todo mundo, se quer ganhar presença no dia, tem que vir prestigiar. E assim, é um momento de ter uma aula diferente, né? De ter uma oportunidade de aprender algo diferente, né? Conhecimento, né, pessoal? Sim, total. E aí, na quinta e na sexta, que são esses 2 dias que não tem aulas regulares, né? Então, a gente vai ter palestra, minicurso, oficina, visitas técnicas, Isso. apresentações culturais. Nossa, tem tanta coisa. Muita coisa. Aguarde. O site tá. O site já está disponível, né? Já dá para olhar, só não pode fazer a inscrição ainda. E eu tive uma curiosidade agora. As atividades da Semana da Consciência Indígena, assim, principalmente, vão ser mais focadas, a senhora falou, né? Que vão ser os próprios indígenas que vão estar dando os minicursos, assim, palestras. Isso. É o pessoal mais de Naviraí ou vai ter gente de fora também? Tem gente de fora. Tem. Ó, vamos ter uma palestra, uma oficina, na verdade, sobre canto e dança indígena, ligada ao meio ambiente, com a professora Vanoíria, que é aqui da cidade de Naviraí, e com o marido dela, que é o professor Adilson. Os dois também são ligados à educação indígena, né? São professores indígenas. Ele vai falar também sobre a importância do meio ambiente para a cultura Guarani Kaiowá. Vai ter a palestra com a Daniele Munduruku, que é uma pesquisadora bem renomada, só que ela é de Manaus. Então, ela não vai poder estar aqui, né? Por questões de logística e tal. E aí, vai ter a transmissão ao vivo na sala, né? Como a gente já fez algumas ações anteriores desse modo. E vai ser transmitida pelo YouTube. Então, caso, né, alguém que esteja... Até porque a gente tem que reforçar que esses eventos não são só para o nosso público do IF, né? São eventos abertos. Então, assim, para toda a comunidade. Então, às vezes tem alguém que, né, não vai poder vir até o IF no dia, pode assistir pelo YouTube, seja na hora, seja depois, né? Vai estar no canal, a gente ainda tá decidindo se vai ser no canal do Pode Isso no IF, né? Ou no canal do Campus na Viraí. Mas a gente vai avisar com antecedência. Então, vai ter também, compondo a mesa, né, da cerimônia de abertura, a Mariana, que é da aldeia Amboreviri, o Braulio, que é o cacique de lá, não vai poder estar presente, que muitos vão estar em viagem. Vai ter uma grande ação lá em Brasília, justamente lutando pelos direitos indígenas, e eles não vão poder estar no evento, mas alguns vão estar. Então, a Mariana vai estar na cerimônia de abertura, o Braulio vai enviar um vídeo, né, a gente vai ter as visitas, tanto na Amboreviri, que é aqui dentro da cidade, quanto na Curupi, que é um pouquinho fora da cidade, né? Pega um pouquinho de rodovia, que é uma aldeia que a gente ainda não visitou, a gente vai conhecer juntos, né? Então, é o protagonismo deles mesmo. Ai, que gostoso. E a questão da visita é só para os alunos do IF, do ensino médio, você tinha falado, ou essa também é aberta, a visita? As visitas também ficam abertas também para o público externo também, tá, pessoal? Então, só a questão de quem estuda à tarde que não vai... Não, é só na Sim, né? quarta-feira. Na quarta-feira à Vai ter tarde. outras, então. Isso, na quarta-feira à tarde, essas visitas que vão ocorrer na quarta-feira à tarde é mais voltada para o público externo e o pessoal que estuda na parte da manhã, porque à tarde vai estar ocorrendo as aulas normais, né? Então, por isso. Mas as outras visitas que vão acontecer tanto na quinta-feira, manhã e tarde, sexta-feira, manhã e tarde, essas visitas elas podem ser feita por tanto pessoal interno, né, os estudantes, né, os técnicos, né, os servidores do IF, como também o público externo também, tá? A população de Naviraí se sinta à vontade para chegar aqui com a gente. Mas a dica é,
As inscrições abrem na sexta-feira. Isso. Só que assim, lá no Os site... passeios legais acabam É, rápido, é, gente. Na turma. Na nossa Aham. última semana do meio ambiente foi uma loucura pra conseguir um passeio pras várzeas do Rio Ivinhema. Vamos ter esse passeio, sexta-feira. Eu já avisei até a É turma. muito legal. Isso. Assim que abrir as inscrições, ficam lá pra clicar lá É, e a já gente- se A inscrever. gente Porque ficou são tudo no 40 laboratório. vagas. A gente ficou tudo no laboratório de informática atualizando. É. Não, olha só. Eu acho que assim, eu coloquei pra abrir na sexta-feira, né, Uhum. lá no site, e assim, posso estar enganada, mas eu não encontrei o campo de horário. Então, assim, dia 23, que é Zero sexta, hora. meia-noite, Meia-noite. começou, sabe? E aí as visitas geralmente esgotam Fica a bem. dica, gente. Aham. Só quem assistir isso aqui que vai saber É, essa informação. Exatamente. Informações privilegiadas. Com certeza. Ô, professora, e a senhora que é a coordenadora, né, da Semana do Meio Ambiente, certo? Isso. Uhum. Conta um pouquinho pra gente das ações mais voltadas do meio ambiente, assim, que vão ter durante o evento. Então, as ações, a gente está sendo bem feita conjunto, em conjunto, né? tudo mesclado. Então, por exemplo, porque tem tudo a ver, né? O meio ambiente Sim. com a Semana da Consciência Indígena. Então, vamos ter visita, né, ao parque na sexta-feira, vamos ter diversos minicursos, oficinas e palestras também, voltada para o meio ambiente também, com um toque da Semana da Consciência Indígena também. Vamos ter visita também na parte de reciclagem ali também. Vamos ter algumas visitas para conhecer todo o processo de reciclagem ali, como é que funciona. Vamos ter uma visita com o professor Anderson, né? Lá no Uhum. córrego do Touro também, para conhecer Sim. as nascentes, que também influencia também ali a aldeia Boreviri. Muriviri, que passa esse córrego, ele passa por lá também, então tá tudo alinhado. Ou seja, as ações são Sim. tudo voltadas para os Mesclado, né? mesclado. Tá tudo junto e misturado. É. Mas tem algumas que já são um pouquinho mais específicas do meio ambiente, tipo Isso. oficina de compostagem, produção de lenha com materiais orgânicos. Isso, temos também uma oficina também de fazer sabão, tá? Aham, Com oficina de óleos, sabão. tá? E aí, depois a gente vai falar um pouco sobre esse óleo até, né? Sobre a questão das competições que vão ter, Ah, tá, é pessoal? verdade. E é importante só enfatizar também que, além de termos né, esses palestrantes de fora, a gente vai ter muito dos nossos professores também. Que às vezes a gente se acostuma a ver as aulas deles, A né? gente seguindo a esquece que EM. os nossos professores são todos. Exato, são pesquisadores, Ah. né? São De- palestrantes. Isso, de fora vamos ter lembrando aqui, vamos ter uma palestra também, um mini curso para agrofloresta, né? Para poder conhecer como é que funciona o sistema também de agrofloresta. Vamos ter um mini curso também para falar um pouco sobre o processo de ozonização também, né? Que está sendo muito utilizado também na pós-colheita de produtos agrícolas. Vamos ter um mini curso sobre isso aí também. Massa. Ai, que legal. Uhum. Então, já que vocês puxaram, vamos falar. Acho que uma das coisas que os alunos estão mais animados sobre as competições que vão ter, né, durante a semana. A gente ficou sabendo aí que vai ter arrecadação de produtos recicláveis, óleo, competição de desenho, entre outros. Conta pra gente. Bom, a primeira competição, né, que a gente vai falar aqui é a de coleta de materiais recicláveis e óleo de cozinha, Uhum. né? Que é para justamente levar lá para a cooperativa Recicla Naviraí. Essa vai ser uma competição por turma. Uhum. Então, cada turma, né, primeiros, segundos, terceiros anos de informática, de agricultura, e é voltada para o ensino médio também essa, né? Se reúnam, né? A Marcela estava dando dica aí, né? Pede Isso. pros vizinhos, pros parentes, né? Passando o na óleo de rua, viu uma cozinha. latinha, viu um plástico, guarda. guarda tudo, leva pra casa. Não trago amanhã, gente, tá? Trago isso esse é material na importante, quarta-feira. Aham. Isso é importante. Junta em casa. Junta e em traz. casa e traz Isso. tudo na quarta-feira. Vai ter o dia específico, que é quarta à tarde. À tarde, de 1 Isso. às 5 horas da tarde. Vai ser a entrega do material. Vocês vamos ter separado por turma, tá? Os coletores para poder colocar e aí quantificar por turma a quantidade, tá? Isso. E aí, Aí vai ter o standzinho da Recicla mesmo. Eles que vão fazer eles a vão coleta. fazer. Vai ser por peso, então, né? Isso, por Isso, peso. eles vão, o pessoal do Recicla, eles vão pegar o material aqui, vão levar, vão pesar, quantificar e trazer o resultado pra gente, tá? Isso. Eles Então, que vão fazer pessoal, tudo isso. É óleo de cozinha, né? Olha na casa de vocês que tiver, se alguém conhece também, assim, uma dica também, né? Restaurante, lanchonete, pode ir lá tentar procurar saber, né? Porque eles utilizam bastante óleo. Plástico, metal, vidro, papel, tudo que vocês tragam na quarta-feira para poder quantificar e
quem sabe, pontuar a turma de vocês. Se possível, passa uma aguinha, né? No Isso. plástico, principalmente, né? Recipiente de comida, né? Uhum. E assim, o mais importante, eu acho que é lembrar que isso é pra gente tentar criar a consciência, É, o um hábito, né? porque assim, ano passado, no Festival de Arte e Cultura, eles tiveram aqui o pessoal da Recicla. Uhum. E eles Ah, falaram um sim, eu número que lembro. foi, se lembra, Clara? Acho que é 10% de Naviraí. É. Então, Naviraí tem uns 60 mil habitantes, 6 mil. É isso. Matemática eles na falaram minha que sim. número lá em toneladas de lixo que recebe lá o lixo comum e do reciclo é muito diferente. 10% só da cidade faz a separação, né? Então, assim, eu sou de Maringá. Maringá é uma cidade grande, né? Uau, tem tudo. Mas não tem coleta de recicláveis. Nossa, não Nossa, tem? Não tem. Eu já separava, porque eu Meu pensava Deus. naquelas pessoas que faziam, né? Que Uhum, catam lixo dos containers, né? Eu sempre brinco, é mais fácil você tirar a latinha de um Nossa, e, pacote assim, de latinhas é. do que do meio do feijão, É. né? Muda, assim, eu acho que muda a estética da cidade também, que eu sou de Curitiba, e lá é muito forte, assim, essa questão do lixo. E parece que tudo fica mais organizado, Sim. assim, o lixo é ótimo, gente. Não, e assim, aí a gente tá em Naviraí, uma cidade um pouco, de um porte um pouco é menor, mais que tem um fácil de sistema todo de mundo reciclagem participar. incrível, Aham. incrível. Se as Então é pessoas pra criar o participassem. hábito mesmo, né? Participa, compete, luta pelo Continua prêmio em casa fazendo e essa depois ação. continua. E Separando ó, o seu lixo. lembrando que essa parte da coleta, a turma vencedora, além de ganhar um celular, né? Vai ganhar também ponto pra gincana, né? Isso mesmo. Exatamente. Que vai ser a competição geral das turmas durante o evento. E não É. vai ser só o primeiro lugar, né? Vocês Vai falaram. ter É. premiação pro A segundo. da de reciclagem, então, a coleta na quarta, a gente falou, né? À quarta tarde, tarde. vai estar a professora Isamara junto com monitores recebendo. Aí, primeiro lugar, ganha um celular e mais algumas coisinhas de papelaria. Aham. Segundo lugar, uma mesa digitalizadora e mais também Nossa, algumas muito coisas. Nossa, legal. mesa de digitação é legal. E a terceiro lugar também vai ganhar algum mimosinho, né? Então, Aí, ou seja, aí, premiação pros três. É, Aí a gente tava conversando aqui um pouquinho antes, né? Aí a turma vai falar, mas um celular pra turma inteira. Dá pra investir em formatura, dá pra, de repente, Rifar, doar algum estudante é. que tá sem celular, dá pra fazer um sorteio, dá pra fazer uma rifa. De repente enfim. vender, separar o valor, se quiser. E os 3 primeiros lugares vão ganhar os pontos na gincana. Então não desanima. Se sua turma ficou em terceiro, É. já vai dar uma ajuda, né? Pra gincana. O Exatamente. importante é competir. E criar o hábito da reciclagem. Também. Aham. E sobre a competição de desenho que vai ter? Então, o concurso de desenho já teve ano passado e foi um sucesso, assim, saíram desenhos incríveis. Assim, Lindo A gente tem mesmo, muitos muito artistas. lindo. É. Nossa, hoje eu vi que tem, porque assim, todas as salas que eu entrei hoje, sempre tinha pelo menos uns 5, 6. Apontou, É, na levantava. sala apontou, você faz. Aham, levantava a mão falando que desenhava. Achei bem Aham. bacana. Inclusive, esses desenhos, eles ficaram expostos durante um tempo. A gente Ficaram. expôs ano passado, em outubro, na Semana da Consciência Indígena, a gente expôs novamente no fim do ano e ficou até esses tempos aí no mural, né? Era lindo. Lindos. E, assim, foi um prazo curto que eles tiveram também, entregaram. E teve até gente que a gente queria ter premiado, né? Que entregaram desenhos incríveis, mas não deu pra premiar todo mundo, né? Então, assim, quem não ganhou no passado, tenta novamente, né? Que esse ano pode dar certo. Aí a Também gente vai tem celular, né? Celular. Aí é O primeiro individual. coloca. É, Esse é de esse individual. ponto é importante. E a entrega do desenho é na sexta-feira, tá? Na parte da É. tarde também. Não, na parte da manhã. Parte na da parte manhã. Isso mesmo, Todas na as parte da manhã. premiações vão ser juntas na sexta? Então, gincana, Isso. recicla... Não, gincana é que é sábado. sábado. Ah, é verdade. A Então, gincana é da, sábado. do lixo Então, acho reciclado. que de repente a gente Isso. podia fazer até E o um suspense do Recicla pra colocar no final juntos também, de repente, Né? né? Ia ficar legal um suspense. Aí ninguém sabe quem levou ponto na É, gincana. ninguém sabe quem ganha. No caso do desenho, só lembrando que tem que colocar as duas temáticas no desenho, sim, né? Então, importante. tratar de alguma É. forma das questões do meio ambiente e das questões Tem indígenas. tudo a ver também com o que vocês já falaram, né? Não é difícil. E aí, priorizar o uso de materiais também, né, recicláveis, né, criatividade, originalidade. A professora Danila, ela vai dar um pontinho, acho que ela comentou com a gente, vai dar um pontinho para as Isso. turmas, para os estudantes que fizerem os desenhos na matéria dela, e ela vai ajudar também na avaliação desses desenhos. Aí a gente vai expor na sexta tarde, isso mesmo, sexta de manhã a gente recebe, sexta tarde a gente expõe, sexta noite a gente Tem o premia. resultado. E também tem prêmio, primeiro lugar celular, segundo lugar a mesa digitalizadora, terceiro lugar Ó, miminhos. desenhista, vocês querem essa É, mesa mesa digitalizadora que eu digitalizadora, tenho. mais o segundo lugar. E por fim vai ter a gincana no sábado, né?
Então, pessoal, participem das atividades, das competições, que vai tudo acumulando ponto pra gincana. E sua sala pode ser a premiada da vez, né? Uhum. Algumas atividades também, algumas atividades que vão ser feitas na gincana vai ser disponibilizada antecipadamente para as turmas, tá? Algumas verdade. provas que vão ter, vão já, provavelmente até sexta-feira, vão estar sendo disponibilizado algumas dicas, né, de como que Já vai se ser. preparar. Isso, já ir se É. preparando para a gincana, pessoal. É quanto à sexta-noite, além das premiações, vai ter também o desfile da Beleza Guarani Kaiowá. Que já teve, sim, foi super legal, muito né? legal, é. E vai ter música de novo. Lembra que teve um rapaz que Sim. cantou sertanejo, o povo foi a loucura, né? Ele vai cantar mais músicas dessa vez. Foi muito legal. É É. muito legal quando eles vêm, a gente vê um pouquinho, assim, da riqueza da cultura, né? Sim, isso, foi mesmo. Muita gente acha que nem existe, mas não vê aqui, né? E tem aqui na Viraí mesmo a aldeia. E a gente nem Tem sabe. 3 aqui. A Moreviri, que é dentro da cidade, Nossa, eu não a sabia que tinha Curupi 3. e a Santiago Cué, que é um pouquinho mais pra frente da Curupi. Então, e a gente já... Eu não sabia que tinha 3. E assim, eu acho que o importante também, até a gente falei já com o Wagner, com o Baida, né? É que a gente possa cada vez mais ter estudantes indígenas aqui, né? Trazer eles para conhecer o instituto, se sentirem acolhidos. É uma se sentir- oportunidade é, também, né? Deles virem aqui, apresentar a cultura deles e já conhecer aqui também. né? Exatamente. Sim, com certeza. Quer que falar um pouquinho sobre a gincana? Sábado? Pode ser, se já tiver algo Se preparado. tiver, se vocês assim, puderem vai dar falar. O spoiler é: participem das palestras, dos mini cursos, das É. oficinas, o máximo que puderem, porque vai ter uma das ações, vai ser perguntas sobre essas palestras, esses mini cursos. Preparem. Ou Por seja, turmas também. tenham em mente que pelo menos um ou dois alunos da turma de vocês esteja sempre presente em alguma ação, É. em alguma palestra, em algum curso, para poder estar respondendo essas perguntas. Não vai dar pra chegar no final e assinar a lista. Exato. Participem! Nossos monitores serão isso vai atentos. É. Então a ideia, a gincana tá tudo meio ligado com os temas, Sim, né? sim. As outras atividades. É, a também. outra atividade que a Marcela falou que vai entregar um pouquinho antes é uma lista de palavras da língua guarani, que a gente também tem que enfatizar que o Brasil é um país multilingüe, né? Não é só língua portuguesa, né? E aí eles vão ou soletrar, tipo um soletrando, Nossa, ou falar a tradução. Então vai ter que estudar um pouquinho com esse material que a gente Se vai preparar. descobrir em breve. Verdade. esse aí tem que Vai estudar ser mesmo, legal. senão Não vai dar pra... É. Aí vamos ter diversas atividades, como tocar na cara, Jogos. né? E vocês também podem estar falando como é que vocês estão pensando aí pra gincana também. né? Nossa, você falou das palavras agora, eu pensei, é difícil, mas se a gente for pensar, tem um monte de palavra na língua portuguesa, né, que é de origem Na indígena. Viraí. Uhum. É de origem É. Ah, é indígena. verdade, né? né? Acho que é arbustos Tá roxeados. acostumada, Você tá acostumada, já, a né? gente nem Nem procura percebe. de onde que Sim. vem. Exato. Vamos falar então sobre os indígenas que vocês falaram que estão ligados muito com o meio ambiente. Como que eles ajudam, assim? Vocês acham que eles ajudam muito nessa conscientização de quem não é indígena sobre o meio ambiente? Porque eles são um povo que preserva muito, né? Sim. É. Na verdade, assim, a relação com o meio ambiente, as árvores, a terra, os rios, né, o solo, dos povos indígenas é muito diferente de Isso que eu ia pessoas falar. urbanizadas, não, que não tenham indígenas Sim. na cidade, né? Mas é uma relação diferente, é de respeito, né? É de preservação mesmo, é de entender a importância de cada elemento, né? Então, a gente tem muito a aprender, né? com E eu eles. acho que mais que isso, assim, que eu percebo, pelo menos que eu vejo, é realmente esse olhar diferente, assim. A gente olha, por exemplo, para uma floresta e a gente pensa, pela lógica capitalista, né, extrair tudo que é possível. Eles, pelo menos que eu entendo, vejam assim como extrair o que é necessário para eles viverem ali bem, né? Sim. Com isso. Preservar o E resto preservando, pra- E aham. pra viver em sempre, harmonia né? com isso. Porque assim como o nosso, por exemplo, não que não tenha indígenas na cidade, como a senhora falou, mas a nossa casa é a nossa casa, a gente quer bem ajeitadinha, a casa deles é ali o meio da natureza, né? Exato, exato. Não tem muito essa individualidade, né? Pensar na minha casa ajeitadinha, né? Eles pensam na terra estar ajeitadinha, como um todo, né? Sim. E pra todos, né? Não só a minha, nossa, né? De todo mundo que... Exato. Não só sim, dos é. indígenas, né? Pra todos. Inclusive, ano passado, um dos desenhos vencedores foi de um estudante, se eu não me engano, que ele é egresso do TARDS,
ele fez uma crítica a isso, né? Não sei se vocês lembram desse desenho exposto. Era um homem branco, engravatado, né? Com uma plaquinha assim, vamos lutar pelos direitos no meio ambiente, direitos indígenas, todo mundo fotografando ele. E as pessoas indígenas que estavam ali na aldeia, que em comunhão, né? Com a terra, com o solo, com as águas, sendo ignorados. E suas árvores sendo cortadas. E essa é a realidade, né? Às vezes tem essas grandes reuniões, né? Vamos conversar como mudar. Agora a gente tá aí no meio da A gente já tem um exemplo, né? A gente já tem um exemplo Exato. de como fazer, né? Temos muito Eu a acho aprender. que nem é assim, tipo, de... Porque, assim, são culturas diferentes, não tem o que a gente fazer, né? Atualmente é separado isso. Mas eu acho que é realmente aprender nesse olhar e não radicalizar também. Não precisa, você não precisa... pegar como exemplo, morar na cultura deles, me inserir totalmente, mas trazer acho que o principal é esse olhar de, tipo, eu não preciso consumir tudo aquilo que tá ali, né, pra eu conseguir ter uma vida feliz. Sim. E hábitos, assim, fáceis que a gente pode fazer que já vão mudar muito, como o da reciclagem. Né? Exato. Com certeza. Verdade. Que não é tão difícil a gente cuidar hoje em dia, tá tudo mais fácil, né? Do mesmo jeito que muitas coisas ruins estão mais fáceis, muitas coisas boas também estão mais fáceis de serem feitas. A gente tá numa lógica aí de consumismo, né? De querer sempre ter algo novo, algo, né, mais moderno, né? E a gente já pode entrar numa discussão aí meio política, vamos evitar. Mas tem muito disso, né? Da gente pensar muito em status, em querer ter mais, em querer, né? Sim. E acho que com os povos indígenas, entre muitos aprendizados, a gente pode aprender isso, né? A pensar mais no coletivo. Tanto que é muito legal, muito bonito que eles se chamam de parentes, mesmo sendo de diferentes etnias, de diferentes aldeias, né? É uma família, né? Todos Eu não lutando sabia pela isso. mesma causa ali. Exato. É. Muito lindo. Também não conhece, não sabia que eles Eu não tinham esse sabia hábito. que eles chamavam, não sabia mesmo. Sempre se chamam de parentes. É bem Ai, legal. tem uma frase, eu lembrei agora, uma frase muito bonita que eu vi. Eu acho que, tenho quase certeza que era indígena, que eles falam que pra criar uma criança não é uma família, é uma comunidade. Uhum. Tipo, a tribo cria a criança tudo Sim. junto. Eu achei muito bonito. É bem isso mesmo. E assim, aí, né, eu tô aqui, uma mulher branca, né, à frente do NEABI, e a ideia justamente é que esses eventos cada vez mais criem uma consciência, mudança na sociedade, para que em breve, quem sabe, uma pessoa indígena esteja aqui. Sim. Coordenando o NEABI, né, tenha mais servidores indígenas, né, mais estudantes indígenas, pensar numa mudança de sociedade Até mesmo. porque é a gente que precisa se conscientizar, né? Exato. Não eles, né? A gente tem que aprender. Exatamente. Bom, e eu queria conversar agora, puxando desse gancho do NEABI, as outras atividades do NEABI também, né? Porque agora é um grande foco. Mas durante o ano vocês participam de várias atividades, né? Conta um pouco das atividades do NEABI pra gente. São diversas, né? Muito. Eu nem falo. Eu sei que tem trabalho. o Café com História, eu acho que é um pouco do Isso. NEABI. O Café com História, na verdade, ele é um projeto amigo do NEABI, digamos assim. Ele é coordenado pelo professor Edivaldo e pela professora Vanessa, né? Ele foi idealizado pela professora Cris, né? Mas o que a gente tem sempre é palestras, Cineabi. O Cineabi. Cineabi. Vamos ter Cineabi também, tá? Durante a Semana do Meio verdade, Ambiente. Isso verdade. mesmo, da consciência Muito indígena. bom, né? Aham. Os filmes que passam. Semana que vem vamos ter diversos filmes, né? Voltado Uhum. para tanto na parte indígena como também na parte de natureza também. Tá? O Cineabi, ele é pra ver filmes, a gente às vezes mostra filmes mais curtos, né, pra não ficar tão cansativo, curta-metragens ou documentários, e depois a gente tem uma roda de conversa, que é a parte mais legal, né? Não que o filme não seja. Mas é o momento que a gente, né, compartilha opinião, dá trocar exemplo de sobre o filme. vida, é muito legal. Me lembra do projeto que o professor Baida tinha, que era Verdade. também nesse estilo, de assistir o filme e conversar depois. Era muito legal. Esse ano a gente já teve a gente mostrou Ainda Estou Aqui, que não tem um protagonismo negro nem indígena, mas é uma mulher forte, que inclusive foi uma das pioneiras na luta pelos direitos indígenas, que é a Eunice Paiva, né? E a gente pensou mais em relação a homenagear as mulheres mesmo, né? Que a gente também se preocupa com as questões de gênero também dentro do núcleo. E a equipe do NEABI, atualmente ela é formada por servidores e estudantes? Isso. E pessoas da comunidade externa. Ah, pode? Eu não Aham, sabia. Sim. E daí, quem quiser pode ir conversar com a senhora e participar. Sim. Tem, Só? na verdade, assim, cada semestre a gente faz uma nova portaria para entrada e nova saída de integrante. membros. Não pode entrar quando Não, quiser. agora tá. a gente já tá com uma portaria fechada e no fim do semestre eu faço novamente uma consulta aos que já estão, quem vai conseguir permanecer.
e aos servidores em geral, quem gostaria de entrar, né? Agora quem que tá, Marcela? De servidores? A Vanessa é a vice-coordenadora, Marcela, Eu, o Acácio, o Acácio, o Hilbert, o Baida também. o Baida. O Baida também. A gente colocou ele na portaria. Isso. A... Gente, tá O Cezinha. O Cezinha, isso mesmo. O Ed, a Amanda, o Emiliano. O Emiliano. De estudantes, muito o bom. Vitor, que vocês falam Julião, Aham. né? O Vitor Julião, o Taylor. Aí tem alguns estudantes egressos, a Isa, a Isabelle, o Guilherme. Comunidade E eles externa. A Mas comunidade eu- externa tem a Cláudia, eles- que é da aldeia Amboreviri. São egressos e continuam participando. Continuaram. Sim, sim. Uhum. Aí eles entram como comunidade externa É. agora, né? Uhum. Legal. Bom, E tem mais pessoas, eu esqueci de alguém, sorry. sempre complicada essa questão de citar nomes. A Isamara agora entrou Isamara também. entrou, a nova verdade. professora é. da São agronomia. 22 membros. Uhum. Enfim, como a gente pode influenciar as outras escolas a fazer algo parecido, assim, com tanto da consciência indígena quanto do meio ambiente, né? Porque a gente vê que aqui no IF tem todo ano, mas não é em todo lugar que faz, Não é uma né? atitude. Não é um hábito ainda Tem, das algumas escolas ainda fazem algumas ações voltadas para a Semana do Meio Ambiente. Da É. consciência indígena Semana de consciência já indígena não nunca tem, vi, é. né? No meio ambiente sempre, às vezes faz pelo menos assim, até para criança mesmo. Eu falo porque tem um filho pequenininho, então tem às vezes para poder fazer pintura, alguma coisa assim, No mas não máximo uma ação dia. grande como A gente tava organizando. comentando, quando a gente era menor, era dia do índio que tinha na escola, Uhum. e era uma coisa totalmente estereotipada. Pinta o rosto, coloca a pena na cabeça, e era isso, Totalmente, Mas eu te estereotipado. falo que não é antigamente, não. Hoje em dia ainda tem muito isso. Pior. Tem muito isso ainda, sabe? Eu ainda tenho ainda o Dia do Índio, né? Mas não mudou foi em ainda o 2000 nome? Mudou, 2022 mudou para Dia dos Povos Indígenas. Uhum. Foi em 2022 a mudança. Nossa, Mas não, ainda recente. tem gente É que recente. reproduz, E o né? nome Que é o Dia do oficial é Índio. esse mesmo, Dia do Índio. Dia do Índio, acredita? Uhum. Como se fosse uma identidade só, uma etnia só, né? Tudo Totalmente errado, né? Mas se a gente for prestar atenção agora, eu acho que, assim, ainda tem muito essa questão estereotipada, mas a gente tá percebendo que a mídia tá se abrindo um pouquinho mais, Sim. pelo menos. Se a gente for pensar, assim, pelo menos na época que eu era criança, era sempre essa versão que a gente tá falando, estereotipada, assim. Então, nos desenhos, toda vez que aparecia o indígena, era essa imagem, tipo, na galinha pintadinha, era tudo sempre assim, né? Gente, a Marcela talvez lembre também a Xuxa, né? Que criou gerações, né? Os baixinhos, eu era baixinha, ainda sou. Né? Ela tinha aquela música, não sei nem Índio. se seria índio, Aham. fazer barulho. Aham. Péssimo, né? Enfim. Então, assim, a gente tá mudando ainda bem, né? Mas ainda precisa de Bem mais devagarzinho, É. mas, mudança. Exato. né? De passo, devagarzinho, mas, né? Uma coisa, por exemplo, que acontece muito, né, para estudantes indígenas, né, do fundamental, muitas vezes eles têm um apoio ali linguístico, né, e aí quando vai para o ensino médio não tem mais esse apoio, né, então assim, como ajudar na barreira linguística, na barreira cultural, Porque né, se a gente for pra ter uma pensar, né, boa- eles foram criados com outra língua pra entrar na escola. E com que é- outras tradições também, tá? É, Muitas tradições verdade. diferentes. Aham, então com outras tradições E também. sempre lembrando que há pessoas indígenas já Sim. no ambiente urbano, Aham. na cidade, né? Não tem lugar de mulher onde ela quiser, lugar de indígena também onde ele quiser. Porque né? Mato Grosso do Sul é dos estados que tem maior população. É a segunda. É a segunda? Depois do Amazonas, eu população, acho, é foi. aqui já, né? Uhum, exato. Bastante. E eu confesso que eu vim de outro estado, né? Eu sou baiana. E aí eu vim, baiana e na minha casa não sabia que aqui no Mato Grosso do Sul tinha uma população tão grande de povos indígenas, não sabia. E é um estado relativamente pequeno, né? Se a gente for pegar o Amazonas, que é o primeiro, É grande. Aham, aham. é muita diferença. Então, é uma concentração bem grande, Então, né? lá também é ainda mais preservada a questão, né, do meio ambiente, floresta, então, Uhum. os povos, as tribos lá deve ser mais preservado do que aqui ainda, né? Uhum. Não, É. aqui Aqui é tá, tipo no ó, meio da cidade, você né? vê, aqui na Viraí tem 3 aldeias. Três tão aldeias, eu não próximas sabia uma que da tinha 3 outra. aldeias, eu achava que era Inclusive, só Arpana. Eu preciso depois confirmar essa informação, mas eu tava olhando um site onde tem esse levantamento de aldeias por estado e eu olhei e não tem na Viraí.
nessa relação. Nossa. Sabe? Então, assim, as 3 aldeias da cidade estão, assim, Não sendo estão sendo ignoradas por um contabilizadas. levantamento oficial, sabe? Então, é dar visibilidade. E essa coisa, assim, né? A gente dá a visibilidade para que eles mesmos possam lutar pelo protagonismo, pela visibilidade deles, Eles né? fazerem do jeito Não deles como se também, fosse né? uma salvadora É. deles, né? Uhum. E assim, eu falo isso porque, olha só, lá na Bahia, aqui é um estado grande, né? Assim, relativamente, com uma alta população indígena, e aí você para e pensa quais são as áreas de mata que tem aqui, voltado para a Pois Semana é. do Meio Ambiente. Eu venho da Bahia, lá tem vários povos indígenas próximos das cidades, assim, mas lá tem mata. Lá tem um local. Pois é. pra Isso onde que eu eles- tava. E aqui já não tem. Então, por isso que acaba que você pode chegar ao ponto de ter uma aldeia no meio da cidade. Isso que eu Né? tava. Como que a cidade invadiu Aham. as terras indígenas aqui na É. região também, né? Eu até brinco quando eu vou lá na aldeia, né? Vira e mexe, a gente vai lá e eu brinco com eles, né? Tipo, não é que a aldeia está em contexto urbano. É a cidade que está em contexto indígena. Uhum. Porque o Brasil é terra indígena, né? Eu tava até falando essa questão e eu fiquei pensando no Mato Grosso do Sul em si, né? Que teve aquele caso que o senhor foi atacado pela onça, acabou falecendo, né? Aí minha mãe tava comentando, né, como tinha acontecido. Aí eu falei que a onça foi recolhida e vai viver o resto da vida dela em cativeiro agora, né? Aí minha mãe falou, nossa, mas será que não tinha como soltar ela em outro lugar, em outra mata? Aí o meu pai falou, mas não tem quase mata no estado pra soltar um bicho desse, né? Eles vivem no meio da fazenda ali, no meio das propriedades. Eu acho que se a gente for parar pra pensar, dá pra encarar desse modo, né? Que não tem tantas áreas preservadas assim. Então tudo foi sendo meio. Essa diferença aí do primeiro e segundo lugar, o tanto É. de mata que tem no Amazonas, É. vai Aham. comparado com Me- aqui, né? mesmo que Aham. esteja sendo derrubado, né? Mas aqui eu acho que aconteceu antes, né? Infelizmente, mas não tem tantas E dessas você sabe áreas. que vários vídeos agora, né, de onças Tem, na a- cidade, Não, mas né, é onça um monte, parda, é usa pintada. normal, é. Isso é Nossa, tem fruto onde das ficar. mudanças climáticas. Mas o meu pai anda de bicicleta. E ele, A gente sabe. toda vez que ele volta, ele vê pegada de onça, assim. Conheço mais gente também que anda, assim, trilha, que ouve barulho de onça. Sempre eles estão, assim, no nosso modo, né? Se a gente pensar também na pandemia que foi, as pessoas ficaram em lockdown, principalmente na Europa ali, que foi, né? Que foi bem fechado o lockdown deles. Os bichos tomaram a cidade. Foi muito... Foi devem ficar bem bonito de felizes. ver. Não tem mais humano. Pra onde eles foram? Vamos dominar agora. Foram abduzidos. Vamos retornar o nosso É, habitat, né? porque não é nem dominar, né? É voltar pra onde era deles. Uhum. Foram Exato. expulsos de lá. Pois é. Não, e sabe o que vocês estavam falando? Eu lembrei de uma fala. Tem a ver, mas não tem muito a ver. É A uma gente fala foi para uns rumos. eu lembrei de uma fala do. Oh, meu Deus. Esqueci o primeiro nome dele. Munduruku, meu Deus, Daniel Munduruku? Nossa, gente, me deu um branco, desculpa, tá? É muita coisa pra fazer. E ele fala, né? Agora eu tava vendo a entrevista dele. Ele fala que o ser humano é o único que pode se exterminar, né? Aqui é o que já tá acontecendo, né? Esse calor excessivo, essas mudanças climáticas, essas grandes Vão tragédias. conseguir. A gente vai conseguir. Né? E Vai a terminar pandemia a gente, que vai teve, terminar os doenças, É. né? Os animais, sem os seres humanos, vivem, ó, vão continuar vivendo eternamente. A gente vai se autodestruir, né? Então temos muito a aprender com o meio ambiente, com as onças, com os bichos, né? E com os povos indígenas por essa relação com o meio ambiente. Realmente. Será que isso tá na hora? Tá mandando a gente embora. A gente tem uns tempos. É um cronograma. Bom, mas eu acho que é muito importante o evento no geral, né? Todo ano acontece. E eu acho que a mensagem principal desse episódio é divulgar também o evento, trazer a riqueza que vai ter, né? Cultural, pra gente conhecer a nossa cidade, as aldeias, que a gente nem sabe que tem de repente. Conhecer as áreas de preservação da cidade. E, assim, acho que realmente isso abrir o olho para o que está ao nosso redor pra gente conhecer. Porque a gente não consegue mudar se a gente for ignorante no assunto, né? Então é uma Sim. oportunidade da gente conhecer, da gente trabalhar em meio disso, ter novos aprendizados e nos tornarmos mais conhecedores no geral.
melhores, né? E ajudar pessoas o ambiente, melhores. a conscientização, tudo isso, né? Posso falar só mais uma coisa? Pode? Mas não paro mais, né? Eu lembrei de uma coisa, essa questão de sermos, né, ignorantes, deixarmos de ser ignorantes por meio desses eventos, dos estudos, enfim. Quando as pessoas, né, os palestrantes estiverem aqui na semana que vem, como estiveram ano passado, ou em outras ações, em suas palestras, em seus minicursos, eles falam a língua portuguesa. Mas muitos deles, né, foram alfabetizados na língua materna. Então, eles estão fazendo um trabalho de gentileza mesmo em falar a língua portuguesa, que obviamente já é a segunda língua deles, eles também são fluentes, né? Então, eu sempre brinco, né? Quem é que fala uma segunda língua? Né? São poucos. Infelizmente, ainda aprender uma segunda língua é elitizado no Brasil, né? Inglês, espanhol, que seja. Ou até mesmo uma língua indígena, né? Então, também pensar nessa questão, assim, né? Quem que é o ignorante? É algo elitizado e quando é assim com eles, a gente nem, tipo, Nem percebe, né? né? Aham, que eles estão Realmente, fazendo eles isso. falam às vezes mais de 2 línguas, né? E desde sempre, né? Não é agora. Desde que chegaram aí, eles tiveram que se virar, né? Exato, para conseguir ter condições, ter os direitos básicos, né? Que a gente fala de direitos humanos, né? Até teve uma ação do NEABI, você perguntou das ações do NEABI, teve uma recentemente falando de direitos humanos. E a gente fala que é privilégio, né? Ter uma casa, ter acesso à saúde, à educação. A gente tem privilégio, mas na verdade é direito humano, todo mundo deveria ter, né? Todo mundo deveria ter acesso a essas coisas. Enfim, divaguei. Bom, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que foi um episódio muito bom, muito enriquecedor para divulgar a semana também. É isso, vocês têm alguma mensagem final? Uma coisa que a gente costuma fazer é pedir uma frase, alguma mensagem. Uma mensagem final. Cada um falar. Venha para ser. Alguma mensagem para os alunos. Pode ser também, para participar. O que vocês quiserem. Façam em dupla, se se vira vocês nos quiserem. 30. Olha, uma frase só é difícil, assim, mas eu penso assim, é realmente estar aberto na semana que vem e nas futuras ações que a gente fizer. Participem, a né? Aproveitem o diversidade, que o IF fornece para vocês. Aproveita as oportunidades do IF, né? A gente tem orgulho de trabalhar aqui, imagino que vocês têm orgulho de estudar aqui, que realmente tem muitas oportunidades, né? Só esse ano a gente teve palestra sobre intolerância religiosa com uma mulher umbandista que veio aqui falar, né, sobre Umbanda. Tivemos palestra com o Lucílio, que veio falar de direitos humanos e Constituição, né? Deu aula pra gente. Enfim, entre outras ações. E agora, oportunidade de desconstruir preconceitos, sabe? Quebrar estereótipos, aprender, se enriquecer, né? Aprender com os povos donos dessa terra, né? Os povos originários. Eu acho que é realmente isso. Acho que a parte principal de todos esses eventos e ações que o IF promove tá tão perto, é literalmente uma oportunidade. Você só tem que dar o primeiro passo de conseguir participar, né? E querer. Para além do certificado, né, gente? Vai ganhar hora, vai ganhar reconhecimento. A questão do meio ambiente é tão fácil, essa parte do recicla que sempre tá presente nos eventos, né? É literalmente só colocar uma sacolinha do lado do lixo para colocar. É não pensar no hoje, né? É não pensar no quê? No amanhã, no futuro seu e das suas futuras gerações também, né? A sustentabilidade tá nisso aí. Tá sonhando aí com a sua vida? Vai que nem vai ter planeta mais. Eu quero ter 2, 3 filhos quando crescer. Onde? Né? Então vamos Que cuidar do planeta. Ou seja, tá pensando qual vai ser a condição que você vai deixar para eles, né? Exatamente. Como que vai estar. Bem isso. Não adianta só reclamar, ai que calor, ai que isso, ai que aquilo. Pois Então é. vamos fazer. E assim, não só na parte ambiental também, mas na parte do social também. Qual é a condição que você quer deixar para poder seus filhos, né? E a gente tem que construir isso, né, nas próximas gerações. Tem que sair construindo, né? Ou seja, não viver o hoje, pensando no apenas no hoje. Pensar no futuro, como é que vai estar. E hoje a gente tem muitas opções. Você não precisa, quando a gente pensa assim em conscientização, eu acho que é ainda muito estereotipado isso. Pensar, vou ter que virar vegano, só vou usar a bucha vegetal, fazer isso, fazer aquilo. Tem muitas opções diferentes hoje. Tem muitas opções. A gente vê aí, eu vejo diversos vídeos de maquiagem sólida, um monte de coisa legal. Shampoo em barra. Shampoo em barra, condicionador em barras, meninos, cosmético. Tem. As coisas existem. A gente tem que procurar
assim Sim. como conhecimento e abraçar as ideias, né? Produtos sustentáveis. Inclusive, Nossa. quando a gente era criança, a gente participou da FECINAB com um projeto de produtos De sustentáveis. limpeza, sustentável. É Nossa, massa. falei da bucha aqui agora, eu Você não quer fazer lembrei. uma palestra? Falei da bucha que eu lembrei. Tipo, a única empresa que faz aquelas buchas amarelas, aquilo lá não é reciclável, tipo. E Nunca, só né? eles tinham um programa de reciclagem. É a única empresa, tipo, do mundo fabrica todas as buchas amarelas. E, tipo, não recicla em lugar nenhum. Só eles tinham um programa de reciclagem dessas buchas e eles acabaram com o programa, do nada. Nossa. Não, olha só. Eles usavam pra fazer. Usavam pra outras coisas, mas tipo, só eles tinham os aparelhos, as coisas pra reciclar e eles pararam. Do nada, mandaram avisando, ó, vamos pausar o programa. Mas pausar, né? Agora as buchas ficam acumulando pra sempre. Enfim, a gente espera que as pessoas tenham uma mudança de atitude, né? Seja É. em relação às questões de meio ambiente pequenas, né? Aquelas básicas que a gente já sabe, mas às vezes não faz. Desligar a torneira É. enquanto lava a louça, enquanto escova os dentes, tomar banhos mais curtos, apagar a O luz. banho premium. Reciclar. Desliga o chuveiro no banho premium, menina. Ou também em relação à questão indígena, né? Quantas pessoas indígenas você segue no Instagram? Né? Quantos músicos indígenas você ouve, né? A gente tem aí a Caia Guajajara, a Catumirim, a MC Anarandá, aqui do estado de Dourados. Quantos artistas, né? Celebridades indígenas você admira, segue, professores, né? Ou de outras, né? Da comunidade externa também. Quantos projetos envolvendo a comunidade indígena, né? Você já encabeçou, já, né? Protagonizou. O professor da educação básica, né? Quantos trabalhos sobre os povos indígenas você já cobrou dos estudantes, né? Não só no dia do. E não só do do índio. Exato, exatamente, né? Então, literatura, vai trazer livro, traz lá o cânone, né? Os escritores brancos, famosos. Traga também escritores negros, escritores indígenas, mulheres, né? E vai falar de grandes personalidades da história, né? Tenha lá os grandes fatos europeus, mas traga também a história dos povos indígenas, a história de África, enfim. Exatamente. Isso é pra gente mudar de atitude. Opa, também relei aqui. Pra vida, assim, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, professores, que a senhora falou. Eu vejo, assim, como a educação é a melhor forma de fazer isso. Porque, assim, tem estudante que não vai dar mínimo, tem estudante que vai dormir na aula, tem, mas é um jeito muito mais fácil de você trazer. Porque aí nem é, tipo, você nem tá pedindo, assiste isso. Ó, é sua nota, entendeu? Parte, é o que você tem que fazer. Tá ali, é sua obrigação saber. Obrigação que vai ajudar. Inclusive, é lei, gente, tá? É lei. A história tem que ter currículo africano, tem que ter currículo indígena, tá na lei. E eu acho que o professor tem um papel muito importante nisso, de trazer uma visão diferente. Porque hoje em dia, ainda mais, adolescente, criança, tá muito exposto pro Instagram, qualquer coisa que fala, acredita, qualquer primeiro posicionamento que você colocar na frente dele, ele vai estar Muito aceitando. influenciável, Muito né? influenciável. Então, eu acho que é muito importante isso de trazer um novo olhar para as crianças e para os adolescentes na sala de aula. Eu acho que é muito importante. Sim, Com perfeito. certeza. E lembrar que ninguém nasce racista, né? Pensando que Exatamente. o racismo não é só com pessoas negras, né? Pessoas indígenas também sofrem muito racismo, né? E as pessoas aprendem. E se elas aprendem a Elas ser estão aprendendo elas em algum podem lugar. desaprender E elas também. podem Tem que desaprender. ensinar o contrário, né? É. Exatamente. A escola é uma importantíssima porta. É isso. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo tê-las aqui com a gente. Obrigada pelos ensinamentos, por Suas contar um opiniões. pouquinho. Nós agradecemos nesse momento com aqui, certeza. essa abertura aqui com vocês também. Tá E bom? se quiserem chamar a gente para outras vezes, né? Não só pro evento, Fazer que estamos nem, aí, vamos que bater nem o papo. Wesley no episódio dele. Fazer um episódio dele só, que tem os episódios separados, os episódios especiais, assim como o de vocês. Quem sabe vocês voltam aqui pra conversar mais com a Inclusive, gente. aqui atrás ficou durante o episódio todo o banner do evento com algumas informações. Podem seguir também no Instagram do IF, o Neabi tem também, né? Tem, sigam lá, gente, neabi.diversidade. Sigam o Grêmio também. Sigam aqui Então, o canal do YouTube do Podismo IF, do Instagram. Curtir E o as TikTok, a gente tem TikTok agora. Curta esse vídeo para que a gente possa trazer mais conhecimento de pessoas aqui do IF e também de fora, né? Comunidade externa, que é um projeto de extensão que a gente busca trazer outros profissionais e outras pessoas para poder compartilhar histórias com a gente. Bom, é Isso isso. mesmo. Muito E obrigada. venham para a nossa semana. Muito E para as obrigada. próximas ações do NEABI, o ano inteiro. Isso. Venham. Exatamente. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada, Tchau, obrigada. pessoal. Tchau, Tchau, tchau.